Amigos, feliz dia, feliz Kim, feliz nova Onda Encantada que começa agora, hoje, que é a Onda Encantada do Enlaçador de Mundos Branco. Surfar nas Ondas Encantadas é sempre uma experiência única. A cada Onda Encantada são descobertas novas, são novos espaços que a gente explora, principalmente saindo da Onda Encantada do Caminhante do Céu, que passou o bastão para o Enlaçador de Mundos. E quando a gente fala dentro desse surfar da Onda Encantada, que é um fractal de 13 dias, que dentro da lei do tempo, né, todo que a gente olha de ciclos, são ciclos dentro de ciclos, são ciclos interligados uns aos outros, e podemos transformar esses 13 dias em 13 anos, em 13 meses, nas 13 luas, porque são experiências pelas quais a gente vai passando e vai criando essa sintonia, essa sincronia cósmica maravilhosa. E quando a gente se propõe a surfar uma onda encantada, a gente está conectado a um processo de descoberta que cada selo vai nos trazendo. Então, cada selo é um portal. Quando a gente olha assim para o Tzolk'in, a gente tem aqui um maravilhoso acesso ao nosso ser quadridimensional, pentadimensional, ao nosso ser que sai dessa linearidade, e a descoberta de cada um desses Kins, que são retratados pela junção do selo e do tom, abre em nós uma nova dimensão de perspectiva, de olhar para a vida, de olhar para o seu dia, de olhar para a sua semana, de olhar para o seu mês, e nunca um dia mais será igual ao outro, que é sempre uma linda aventura cósmica, que é exatamente essa é a proposta, você fazer da sua vida o que ela realmente é. Uma aventura cósmica. Nós somos viajantes do tempo, viajantes estelares. Não pode um viajante do tempo se entediar ou achar que já viu tudo, que está tudo igual. Nada é igual, nada se repete. Todo movimento do tempo é radial e é espiralado. Então jamais um momento vai se repetir como foi o passado. Ele até se repete, mas sempre numa outra dimensão, numa outra percepção de consciência. E assim a gente vai aprendendo a cada ciclo um novo aprendizado, uma nova lição. E essa é a beleza da vida. Essa é a beleza da existência, que é infinita, falando hoje do Enlaçador de Mundos, que muitos, quando vem a palavra morte, se assustam, e eu estou habituada com isso, porque desde sempre, assim, lidando com simbolismo, com astrologia, com tarô e diversos símbolos, com mitologia, sempre que chega em símbolos que nos remetem à ideia da morte, a gente, ou tem um respeito maior, ou aquele símbolo evoca medo, que vamos eliminar isso, esse sentimento do nosso campo, do nosso ser, ou nós não falamos, e eu acho isso terrível, assim, porque eu vejo até às vezes algumas traduções, né, da lei do tempo, do Tzolk'in, dos selos, e alguns trocam a palavra morte por transformação, tudo bem, mas eu acho importante a gente falar a palavra morte, porque se a gente começa não querendo nem verbalizar essa palavra, a gente acaba criando um estigma, um tabu, e nós estamos aqui surfando, principalmente na lei do tempo, para remover esses tabus que nos foram impostos, esses estigmas que foram colocados, e um deles, quando a gente começa a estudar mais a fundo todo esse processo, o Telectonon, é o medo da morte. E o medo da morte faz com que a gente crie uma realidade totalmente artificial e fake. Esse é um dos grandes medos que a gente vem aqui para se livrar. E quando a gente entende isso, nós começamos a ter uma outra relação com essa palavra tão especial, essa onda do Enlaçador de Mundos. Ela vem nos trazer essa iniciação nesse processo. E quando eu sempre tenho dito aqui para vocês que cada onda encantada, para mim, né, ao meu ver, é sempre uma iniciação naquele selo, porque quando a gente é convidado a experimentar por 13 dias os estágios que são necessários para que a gente torne esse conhecimento, essa sabedoria, esse olhar para a vida
realmente assimilado por nós. Você se torna aquele selo, como eu tenho já falado em outras ondas das quais eu falei aqui, com pedras, e esse processo é tão interessante, né? Então a gente tem que se tornar todos os selos. Como eu tenho falado aqui para vocês, da astrologia, do tarô, para mim, não tem isso assim mais, meu signo, acabou essa separatividade, meu signo, minha carta do tarô, meu número. Somos todos. A hora que a gente começar a entender que quando a gente se reconhece como sendo todos, a gente desperta um novo poder. Não tem mais esse é o meu, aquele é do outro. Sim, eu estou mais esse hoje ou mais aquele amanhã, tudo bem, e isso são recursos para que a gente possa aprender, recursos de aprendizado, mas vamos entender que somos todos. Então, a cada alunação na astrologia, a cada revolução solar, a gente vai se tornando esses arquétipos todos e despertando os que estão mais adormecidos em nós, porque, afinal de contas, o que está dormente em nós, como diz Jung também, nós atraímos do lado de fora e chamamos a isso de destino. Então, se eu tenho algo que eu não consigo lidar comigo e isso está totalmente no inconsciente, está dormindo, eu vou precisar atrair muita gente, muita situação para acordar aquilo em mim. E eu falo, é meu destino atrair pessoas agressivas. Aí você olha para a sua agressividade, como ela está? Ela está mal trabalhada, ela está inconsciente, ela não existe, ou ela existe de forma descontrolada. Aí você conversa com a sua agressividade e quando você fizer as pazes com ela, você vai deixar magicamente, isso é magia, de atrair pessoas agressivas. E essa é a magia do autoconhecimento, do despertar, do olhar para dentro. E agora a gente tem 13 dias para fazer essa viagem, essa jornada para nos tornarmos o enlaçador de mundos. Gente, na mitologia maia, ele é ligado à coruja, o simi, né, que é a palavra maia que define o enlaçador. Ele era representado nos maias pela coruja. Eu tenho aqui a minha mascote maravilhosa, que estamos na lua da coruja também. Então, é a lua autoexistente da forma. Tudo que nós fizermos nesses 28 dias dessa lua tem que ter essa pegada, essa energia de você dar forma, de você concretizar, de você definir. E é uma chance que você tem quando se sintoniza com esses símbolos de você acrescentar essa energia à sua vida. Então, a lua autoexistente da coruja, que representa também no simbolismo maia, o enlaçador de mundos, a força da coruja, que era para todos os sábios, todos os mitos, aquele ser que vem da noite, né, e traz a morte, mas vamos já entender a morte como um processo de transição, de transformação, algo que a gente faz a cada momento, que faz uma escolha. O tempo todo a gente lida com a morte, o tempo todo. Mas a gente teme, né? A gente teme porque a gente foi condicionado que tudo acaba. E essa foi a grande mentira que nos contaram, que tudo termina com a morte, e a gente com isso quer acumular, quer possuir, quer tornar as coisas assim sob nosso controle para tentar direcionar. Isso tudo só gera insatisfação, só gera paranoias na nossa cabeça, só geram medos infundados. Quando que aquele que se relaciona bem com esse mundo, que é o mundo do Plutão, é o mundo do subterrâneo, entende que a vida, só a vida após a vida, e a ideia de morte existe como renascimento, aí sim como a transformação. Quando a gente pega no tarô, sempre que eu dou aula de tarô, eu sempre gosto de abordar essa questão, porque quando a gente olha a carta da morte, nos baralhos que são mais ligados ao Ocidente, ou ligados a uma outra tipo de cultura, a morte é esse esqueleto, né? A morte traz essa configuração que, às vezes, assusta, né? Você olha, se bem que a gente vai entender que o esqueleto não tem nada de sombrio, o esqueleto é Saturno, é aquela relação com o que há de nós de mais consistente, que é o que gera a sua estrutura, como a estrutura de uma casa. Não tem por que temer, ela é necessária, senão tudo desanda, tudo desaba. Então o esqueleto é aquilo que a gente tem de mais sólido, de mais consistente. E muitas questões, que agora eu não vou entrar aqui, mas colocaram isso como um simbolismo sombrio. É apenas o simbolismo da renovação, da transformação, que tão belamente é representado, esse ceifador,
no tarô egípcio como o ser ceifando o trigo. Olha que coisa linda, né? Essa é mais esperançosa, essa imagem, né? Se bem que eu acho que a gente tem que fazer as pazes também com os crânios, com os esqueletos, porque eles retratam algo que a gente tem, é nosso e que nos auxilia muito nos processos de transformação, porque isso aqui mostra o seguinte: fique com a essência. Em momentos de transição, não tenta se conectar com a aparência, não tenta se conectar com a casca, a embalagem, porque tudo isso é efêmero, tudo isso tem prazo de validade. E quando você se conecta com o conteúdo, quando você se conecta com o profundo, isso sim é eterno. Então eu gosto muito desse simbolismo do esqueleto, traduzindo isso, que é uma leitura muito saturnina, que o Saturno não quer saber, né, se você está bonitinho porque está maquiado, ou porque você tem tantos anos de idade, ou porque você é belo por um padrão social, ou tem a roupa X ou Y. O Saturno quer saber a luz do dia, sem maquiagem, quem você é de fato, a sua essência, o que vai dentro de você. É o que está além dessa embalagem que a gente usa tanto às vezes para mascarar o que a gente não consegue acessar. E assim é Saturno, assim é a carta 13 com seu belo esqueleto que remove com o ceifador essas aparências irreais, ilusórias, e nos conecta ao mundo, sim, ao mundo profundo, ao mundo real que existe, que é eterno. Esse sim é eterno. Qualquer estereótipo físico, ou seja o que for, passará. Mas a sua essência, o que você conquista com a sua experiência, com o seu olhar, isso estará na sua bagagem para sempre. Então, procure isso dentro de você, mas claro que o simbolismo egípcio, um povo de grande sabedoria, traz também essa energia linda, que é o homem ceifando, ao invés de ceifar cabeças, como esse meu amo estar aqui de Balbi está mostrando, ele ceifa trigo, porque o trigo é o grande símbolo da imortalidade, do renascimento, da renovação. O trigo é aquele que morre para nascer pão, para nascer o alimento, e tem todo esse processo cíclico tão bem demonstrado, desde o plantio até a colheita, até o seu processo de transformação. E é isso que nós temos que ser como trigo. Morre, nasce trigo, vive, nasce pão, como diz lindamente a canção Drão, do Gilberto Gil, que é exatamente o que a gente faz com essa onda, aprende a ser e a fazer com a onda encantada do Enlaçador de Mundos, que a gente vai aprendendo a morrer, a renascer, a soltar o controle, gente, que isso é a essência de todo o simbolismo, seja de Plutão na astrologia, seja da morte do tarô, seja do Enlaçador de Mundos. É a que você está apegado, a que você acha que possui como aquilo que está sob o seu domínio, sob o seu controle. Solta, como diz aquela velha história, se for seu, volta. Mas esquece essa coisa de for seu, que nada é nosso. Estamos integrados a tudo. Então, quando a gente começa a compreender esse processo, né, de você se entregar, de você deixar ir, de você nadar e mergulhar, você vai com mais liberdade, você vai com mais alegria. Imagine o seguinte: a gente veio agora da onda encantada do Caminhante do Céu, então esse entrelaçamento de ondas é muito lindo. A onda encantada do Caminhante fala exatamente dessa habilidade da gente explorar os espaços, da gente conquistar nosso terreno, mundos que você ainda não tinha visto. Então quem seguiu essa onda, tenho certeza que abriu muitos espaços dentro e fora de si, e com isso muitas descobertas são feitas, muito poder é feito. E essa onda que te convida a explorar espaço, para você se tornar de fato um viajante, se tornar de fato aquele caminhante maravilhoso que tem que dar origem a essa onda que a gente tem que aprender para fazer isso aqui, a sair de onde está, né? Porque eu falo assim, eu sou um viajante explorador e estou aqui, viajante cósmico, viajante do tempo, mas agora eu cheguei aqui, opa, não quero daqui sair. É eterno que eu vou ficar aqui, não vai. E alguém te contou isso, você não vai ficar aqui para sempre nesse corpo, esse corpo que é uma roupagem. E aí a gente tem essa ilusão que se eu segurar muito, controlar muito, se eu
delimitar aqui meu terreno, né? Essa casa é minha, esse lugar, isso é meu, isso é... Se eu fizer isso tudo, eu vou aqui ficar, ninguém vai me tirar. Não vai, não vai, tem prazo de validade, toda estadia é uma estadia, tem prazo de validade. E isso me lembra muito uma historinha que Zen, que conta o seguinte, né? Havia um viajante que ele chegou na casa de um sábio, ele foi buscar um sábio, e ele chegou com pouca bagagem, claro, porque ele era um peregrino, um viajante, e ele perguntou, e quando ele viu a casa do sábio, tinha nada. E aí ele olhou para a casa do sábio e falou, nossa, mas você vive aqui com tão pouco. E ele falou, mas você também tá aí, assim, chegou aqui com tão pouco. Aí o viajante falou, mas eu estou aqui de passagem. E o sábio falou, e eu também. Olha que coisa mais maravilhosa. Estamos aqui de passagem, a gente tem essa ilusão, né? Que essa casa é minha, esse corpo é meu, esse pedacinho de terra que eu ocupo é meu. E a gente briga por isso, a gente cria uma série de questões territoriais por conta disso. E quando chega o Enlaçador, quando chega Plutão, quando chega a morte do tarô, fala, solta, vive, aproveita como se fosse o último momento, porque sempre é o último momento, porque esse último momento está dando luz a um próximo, que vai ser totalmente diferente desse. Então essa sabedoria do Enlaçador que eu acho linda, e que ele vem como selo sempre depois da serpente. A serpente é aquela que, para fazer o seu processo, ela tem que fazer o quê? Trocar de pele. E já pensou se essa serpente que troca de pele, ou a borboleta que se torna borboleta por ter se transformado num casulo, ficasse agora e falasse, não, eu quero carregar junto o casulo. Ela não ia voar nunca, essa serpente não ia se renovar nunca também, porque essa pele que foi trocada vai ficar para trás, vai servir de adubo, vai ser reciclada pela poderosa natureza que tudo recicla. Mas se a gente ficar segurando, se apegando, não só a gente não vai para onde tem que ir, como a gente fica muito no sofrimento. E essa é a grande mensagem, quando a gente fala desses, principalmente do selo do Enlaçador, que fala, se você ficar olhando para o que passou, para o que deixou, para a pele sua que está ficando para trás, o seu casulo que está fazendo você a borboleta a qual você está se tornando, você não vai voar. Então, queira voar, opte por desbravar esse universo mágico e que é um encanto a cada momento. E quando a gente vai com esse olhar, esse processo se torna extremamente maravilhoso e mágico. É um encanto porque você vai entender que há uma magia muito grande. O selo do Enlaçador de Mundos é um selo que traz muita magia junto com ele. Como todo selo branco, ele refina, ele traz uma percepção muito aguçada. E ele traz a possibilidade da gente conectar mundos. O nome dele fala, Enlaçador de Mundos, conectar realidades. Conectar situações que até então aparentemente eram dissociadas. E nesse processo de 13 dias, a gente vai poder fazer muito essas conexões, de conectar situações, pessoas, mundos, estados de consciência, que facilitarão esse nosso acesso a novas dimensões de realidade. A onda do Enlaçador é uma onda muito interessante, porque ela fala exatamente do tom 6, então Enlaçador é o selo número 6, e o tom 6 fala exatamente desse processo de igualar, é equilibrar. Quando a gente fala as palavras-chave, né? Então a palavra-chave do Enlaçador, igualar, oportunidade e morte. Ou seja, somente a morte iguala. E do tom rítmico, que é o tom 6, equilibrar, organizo e igualdade. É exatamente essa ideia, dessa percepção que quando a morte chega, a gente sai da arrogância, né? Se você se acha ainda muito especial, porque se você se acha mais, se você se acha assim, melhor, aí chega a morte e fala, torna tudo igual. Então, é esse equilíbrio, né? É tornar tudo homogêneo. A morte tem muito esse poder para o nosso ego se reposicionar. Então, não deixa de ser também uma onda que a gente vai reposicionar o nosso ego, entendendo que você pode ser diferente, mas jamais melhor ou pior que ninguém, nada ou ninguém.
E diferente sim, porque somos únicos, somos exclusivos, cada um de nós é uma centelha única, divina, mas jamais melhor ou pior. A questão básica é essa. E quando o enlaçador vem nessa força do 6, esse poder do 6, fala desse equilíbrio que só vem quando a gente reconhece a igualdade, que a gente reconhece esse padrão. E aí você se equilibra, porque aí você não fica querendo provar o tempo todo que você é melhor, que você é maior, que você... E aí você se tranquiliza. Então, há uma serenidade da morte. A morte nesse sentido, né? De você equilibrou, tá? Então tá, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer, ser quem eu sou, porque eu sou único, eu não preciso mostrar que eu sou isso ou sou aquilo. E isso gera serenidade, e essa é uma das questões. Os selos brancos passam muito, quando bem conectados, essa serenidade, essa sabedoria, que é desse reconhecimento, e especialmente no enlaçador, essa serenidade, sabedoria vem dessa percepção da morte e dessa igualdade. E para que a gente surfe nessa onda muito bem acompanhada, eu tenho trazido cristais para os Quins, e o selo do enlaçador de mundos automagnético é o Quim 66, e ele vai trazer uma grande afinidade no reino mineral com a crisotila, ou crisótila, como alguns chamam. Vou colocar para vocês essa maravilhosa amiga aqui. Ela é muito linda. Crisotila, gente, é uma pedra que ela é da família das serpentinas. E ela é maravilhosa. Ela tem uma iridescência, ela tem uma frequência que é um verde acinzentado. A gente pode encontrá-la bruta, rolada. Todas são maravilhosas, vão manter essas linhas que quando a gente olha para elas, parece um cetim. Então, nós passeamos, viajamos entre essas multidimensões, assim como faz o Enlaçador de Mundos, como nos propõe a viagem do Enlaçador de Mundos, que é para que a gente possa transitar por essas energias de forma leve. O comando da crisotila é a transição sábia. Eu sou transição sábia, ou seja, é saber o momento de abandonar, o momento de olhar para frente, o momento de desapegar, o momento de deixar ir. É quando a gente sabe que está como viajante mesmo, como esse caminhante dessa onda que a gente veio, e a sabedoria tem que ser o movimento. Eu não posso deixar com que nada me aprisione, nenhuma sedução da matéria que estiver ao meu redor, do conforto, desse mundo que às vezes nos seduz, né, com tantas armadilhas, fazendo com que a gente ache que se ficar vai garantir alguma coisa, vai garantir a eternidade, não vai. Então a crisotila nos facilita essa conexão com o aprendizado de fazer as transições necessárias no momento certo, para que a gente haja com sabedoria em cada transição. E ela nos auxilia muito no processo do enlaçador, porque ela ativa muito essa conexão intuitiva. É um verde muito ligado à cura desse nosso eu mais apegado. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente se conecta com ela, a gente está curando muito aquele nosso lado que tem medo da morte, que tem medo das transições, que tem medo do que o futuro aguarda, porque isso tudo foi um programinha que foi imposto na gente, para que a gente não se reconheça como eterno, como imortais que somos. A nossa alma é imortal, a nossa consciência é imortal e está em evolução constante. E a hora que a gente tem medo da morte, do fim, a gente bloqueia a comunicação desse ser que está agora aqui encarnado com esse ser que é o total, que é a nossa consciência cósmica e divina. E a crisotila vai, pouco a pouco, curando esses conceitos todos, desprogramando esse nosso campo dessas atitudes tão rígidas e vai facilitando essas transições. Amo muito esse cristal, fiz aqui uma mandala linda, vou depois colocar para vocês como imagem, com várias crisotilas, 13 crisotilas, representando a força dessa onda encantada do Enlaçador de Mundos. Lembrando que
a onda encantada é aquele momento que a gente cria um propósito. O enlaçador, no tom magnético, o 1566, ele vai perguntar qual é o seu propósito para essa onda, o que você quer atrair, o que você quer magnetizar para essa onda encantada, com o tema do enlaçador. Então, nesse momento, feche os seus olhos, se conecta, abre a sua tela mental e vai ativando todas as frequências do seu eu no plano físico. O que é necessário agora para você abrir mão, deixar ir, transformar, renovar na sua dimensão física, que é do corpo, que é da matéria, que é do trabalho, que são as estruturas mais sólidas da vida. Reflete no seu campo emocional, o que é importante agora para você abrir mão, deixar ir, transformar, permitir a transição, encontrar novos mundos, novas possibilidades, novos elos, autorizar que isso possa acontecer, e isso só acontece quando a gente abre mão do que está indo. No plano mental, o que é importante ativar com o Enlaçador de Mundos, como um propósito dessa onda, para que você remova pensamentos repetitivos, condicionados. O que é importante para que você se livre de condicionamentos nesse momento, daquele detox mental. Faça agora, que é maravilhosa essa onda do enlaçador, para que a gente crie um propósito de 13 dias para renovar a vida na mente. E no plano espiritual, o que é importante que você faça agora, que autorize para que novos rumos aconteçam, novas conexões, novos insights, aberturas que vêm desse plano espiritual, quando a gente sabe se conectar com as energias que estão querendo conversar com a gente, mas muitas vezes a gente se fecha, a gente se trava, a gente bloqueia e limita. Então o enlaçador, ele vem propor, nesse tom magnético, que a gente se abra a essas possibilidades novas, novos caminhos. Então veja com muito otimismo qualquer chamado de transição para a sua vida, de renovação, de finalização de ciclos, porque não há como um ciclo ser finalizado sem que outro já esteja pronto para ser vivenciado. Toda transição é um degradê. Ela implica num sair de um, porque já tem outro, assim, chegando, sabe aquela transição de degradê? Só que a gente, apegado que é, condicionado que foi a esse fim, que termina, que acaba, a gente só olha para trás. O Enlaçador de Mundos mostra essa conexão, esse entrelaçamento de universos, de mundos, de pessoas, e que muitas vezes também podem coexistir. Quando a gente entende a magia dos selos brancos, a gente vai entender que multiversos coexistem numa mesma visão, no mesmo olhar. Isso é uma magia maravilhosa, mas fica essas dicas para uma outra live, uma outra interpretação. Mas é exatamente uma possibilidade da gente começar a juntar tudo numa mesma ideia. Então isso é algo assim que os selos brancos nos ajudam muito. A crisotila ajuda muito isso, né? Você juntar, ter insight, juntar mundos. Fala assim, o que eu tenho que aprender com essa energia agora? O que eu tenho que aprender com essa situação? E que eu possa juntar o ontem, o amanhã e colocar tudo no hoje e transformar todo o ciclo numa sabedoria. Tá? A crisotila nos ajuda muito nessa finalidade. E espero que todos tenham uma linda jornada de muito aprendizado, de muita transformação, com esse selo tão magnífico e poderoso que é o Enlaçador de Mundos Brancos, maravilhoso selo 66, que dá origem à sexta onda encantada. Saudações cristalinas em Lakesh.